Tá na rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol! O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Olá, boa noite, vocês são muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje, 16 de dezembro de 2018, está começando mais um programa Tá na Rede, aqui na TV 916, é isso mesmo? Hoje é 16? Confere? Confere. Isso. Confere, então tá certo, não tô ficando doido não. Está começando mais um programa Tá na Rede aqui na TV Nova Nordeste e a gente recebe, nós trouxemos aqui ao programa uma entrevista bastante polêmica e repercutida em todos os meios de comunicação e redes sociais aqui em Pernambuco, foi o presidente, candidato à presidência e ex-presidente do esporte, Milton Bivar. E hoje a gente está trazendo o candidato Eduardo Carvalho, que é candidato na chapa Uma Razão para Viver. Ele vai tentar a eleição, pela primeira vez, ser presidente do Esporte Clube do Recife. E a gente está com ele aqui para que a gente possa saber, conhecer um pouco mais, saber das propostas dele, ao lado do Marcos Leandro. Tudo bem, Joaquim? Tranquilo, Léo. Boa noite para o Eduardo, boa noite para o Júnior, pessoal de casa. Vamos lá, hoje o programa é bem interessante, né? A pauta é importante, a eleição terça-feira do esporte, né? Então vamos ver quem o sócio vai eleger. Vamos conhecer um pouquinho as propostas do Eduardo Carvalho. Eu queria dizer a você que entre o Natal e o São João ainda tem o Carnaval. Então você não precisava ter vindo a caráter do São João, não. Essa camisa é grunge, movimento grunge. É camisa o quê, velho? Grunge. Saúde. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. Qual a sua expectativa em relação ao nosso programa de hoje? Boa noite, Léo. Boa noite, Marcos. Boa noite ao Eduardo Carvalho, candidato à presidência do esporte. Expectativa muito grande, Léo, de entender quais são as propostas do Eduardo, da gente tentar identificar quais são os pontos novos, né? As modificações que ele pretende implementar no esporte. Acho que vai ser um programa muito bom. Quem vai ganhar é o sócio eleitor do esporte, que vai poder decidir quem será o seu presidente a partir da próxima terça-feira. Doutor Eduardo, o início é o seguinte: quem é Eduardo Carvalho? Como você se autodefine? Boa noite a todos, boa noite da Tá na Rede, boa noite Nação Rubro-Negra. Primeiro, o doutor Eduardo não precisa, tá? Eu não sou tão velho assim. Veja, o esporte precisa mudar. Pela sua formação, o senhor não é advogado? Sim, eu sou advogado, mas jornalista é doutor, médico é doutor, dentista é doutor. Eu não estou aqui como advogado, eu estou aqui como torcedor do Esporte Clube do Recife. Marcos, você nunca me chamou de doutor Léo. E agora que jornalista também é doutor, tá vendo? Prossiga, doutor Eduardo. Mas enfim, o que a gente precisa, não é trazer para a nação rubro-negra a expectativa de renovação, né? A expectativa de mudança. É necessário que a gente saia dessa mesmice que existe lá no Esporte Clube do Recife há mais de 30 anos. O que existe é um revezamento, não é? De um mesmo grupo que ora está junto, ora está separado. Nós queremos levar para o esporte esse profissionalismo, que é uma medida imperiosa de se tomar em qualquer grande clube, não é? Daqui e de fora, e de maneira que há vários aspectos, e eu vou ficar naturalmente à disposição de vocês, para que eu possa esclarecer melhor a todos os rubro-negros. Mas você foi desportista também, né? Eu bati minha bolinha. Bati minha bolinha na beira-mar de Olinda, bati minha bolinha em alguns becos lá da minha cidade. Sua cidade? Olinda, Olinda, grande Olinda. Bati também no Colégio de São Bento, na Praça do Jacaré. Deve ter sido aluno do professor Fernando Robô. Com certeza, grande amigo meu. Quem não foi? O Fernando foi professor de 99% da população pernambucana. É verdade. Depois na faculdade e também bati minha bola no esporte, sim, no futebol de salão, junto com o Calipe, junto com o Ricardo Menezes, junto com Alames Filizola e tantos outros rubro-negros. Amigo, Carlos Maurício, nosso querido amigo. O Ricardo Menezes foi o primeiro jogador de futebol, na época futebol de salão, viu, torcedor, que foi jogar na Europa, foi jogar na Espanha. Foi jogar no Barcelona da Espanha, né, o Ricardo Menezes. E o Calipe, todos conhecem, da história folclórica dele, dos 1000 gols que ele computou até no quintal de casa, os gols que ele fazia, ele colocava no caderninho para chegar a 1000 gols. Mas tem uma final histórica entre Santa Cruz e Sport no futebol de salão, no Geraldão, com 12 mil pessoas. O Sport ganhou o jogo de virada, acho que o Sérgio China é quem faz o gol do Santa, o Calipe faz os 2 gols do Sport e o Sport vence o jogo. Tem uma fase também do Calipe muito boa do Bandep, e aí o Edinho acabou com o futebol de salão de Pernambuco, quando levou todo mundo para Votorantim. Aí pronto, o Santa Náutico e o Sport não tinha dinheiro para mais nada. Eduardo Carvalho, você falou agora, há um revezamento na direção do esporte. Eu concordo até a entrada de Martorelli. Martorelli, apesar de ter sido vice do Luciano Bivar, ele começa uma nova forma de gestão. Tanto ele
como a sequência dele, que foi Arnaldo. E aí pode-se voltar, então, àquela questão que o senhor levantou da permanência de algumas pessoas que já foram, que sempre se revezaram. Mas eu queria ressaltar que, com esse revezamento, bom ou ruim, eu estava levantando aqui um dado importante. Na década de 90, o esporte teve a melhor administração que poderia ter no aspecto completo. O esporte foi 10 anos na primeira divisão, 8 títulos estaduais, e 2 presidentes se sucederam. Começa com o Luciano Bivar, passa para o Vandesso, volta para o Luciano. E aí o esporte tem um belo momento no futebol nacional, que é quando ele abre um pouco essa parte financeira em relação ao Santa Cruz, em relação ao Náutico. Como é que o senhor pensa em relação a essa continuidade? Essa falta de continuidade, às vezes, não rompe, não sai partindo as administrações e criam essas oposições que, às vezes, estão mais preocupados em vaidade do que propriamente no resultado do clube? Veja, em primeiro lugar, o homem é o homem em suas circunstâncias. Não é? O que serviu do passado para o Esporte Clube do Recife, necessariamente não é o que tem que ser mantido. Depois desse período de absoluto sucesso, o que nós vemos é aquilo que foi apresentado para o Esporte Clube do Recife, trouxe um dano pesado para a administração do esporte, para a torcida do esporte, para o clube do esporte como um todo. Nós pensamos que toda essa geração merece todo o nosso respeito, nós queremos continuar ouvindo todos eles são amigos meus, pessoais. Trabalhei para Milton, tive essa honra de ser vice-presidente jurídico dele, trabalhei para Silvio Guimarães, tive a honra de ser presidente do nosso querido Silvão, e também fui convocado por meu amigo João Berto Martorelli para assumir a vice-presidência administrativa e financeira. Mas isso ficou para trás. É preciso que a gente avance, é preciso que a gente traga uma proposta nova. Por exemplo, eu sei que o meu adversário pretende administrar o futebol do Esporte Clube do Recife, ele e mais 4 amigos. Eu entendo que a coisa tem que ser profissionalizada. Por isso é que nós temos já um superintendente de futebol acertado, nós temos um gerente de futebol acertado e teremos um técnico de futebol que é de Série A e que fará com que a gente possa pensar num futebol pleno. O que é que eu digo pleno? Primeiro, um compromisso de que toda essa equipe ficará 2 anos aqui no Esporte Clube do Recife. É necessário mais do que nunca um replantio, uma atenção redobrada na base do futebol. Qual é a equipe que você está falando? A equipe que você está formando? O gerente é o Kleber Gil, né? Kleber Giglio, né? Giglio, né? O nosso técnico, o nosso superintendente geral de futebol e o nosso gerente de Você futebol. quer manter um treinador por 2 anos consecutivos? Eu quero não, eu manterei. É o que vocês, inclusive, da imprensa pedem. Vocês toda hora dizem que é Europa, porque na Europa, porque na Europa. Eduardo, Luciano Sorriso Sim. entrou recentemente na gestão do Santa Cruz e deu a seguinte declaração: eles vão pagar em dia, funcionários e jogadores, senão eles vão me tirar. E eu falei, santa inocência de quem entra agora pela primeira vez no cargo, porque ele vai sair. Se ele levar ao pé da letra o que ele está dizendo, ele vai sair. Quando o senhor fala que vai manter um treinador por 2 anos, o senhor tem a noção do que o senhor está colocando? Total. Porque na hora que o senhor coloca, o senhor talvez, e levanta essa tese, é como se o senhor tivesse colocando um comprometimento, talvez não seja possível de manter, não? Será possível pelo seguinte: as pessoas com quem eu tenho contatado e que já se acertaram e admitiram vir para o Esporte Clube do Recife são pessoas de bem que cumprem a sua palavra. Mas eu não estou preocupado com a palavra dele, não. Não, Estou preocupado se o senhor vai conseguir cumprir a sua palavra com a pressão. Não, mas com minha palavra, ninguém duvida da minha palavra. Eu tenho 53 anos de idade, sou advogado militante, acerto as coisas e cumpro. Mas não é isso, é questão E do outra, resultado do futebol. Não tem resultado do futebol, tem resultado de um planejamento. Eu não vou ficar à mercê, não é, da cobrança que se faz de que perdeu, não está dando certo. O nosso planejamento é de 2 anos. O senhor tem o nome do treinador já na cabeça? Tem, claro. Pode anunciar pra gente? Não. Não pode? Mas ele está acertado. Veja, eu não vou anunciar, porque eu não vou cair na esparrela, não é, inclusive do meu adversário, que já trocou de técnico 4 vezes. Quais são os 4 treinadores? Você sabe, você é o craque da imprensa. Não. Sidney, Tá. ele foi para Sidney, não foi? Foi Sidney, Foi para aí Sidney. Milton Cruz, Milton Mendes. Depois, voltou para Milton Cruz. Nosso projeto é de 2 anos, o do meu adversário não é. É um projeto que fica ao sabor da onda. O senhor tem esse nome definido? Tenho. Aliás, cabe uma pergunta bem prática em relação a isso aí. A gente cobra aqui na imprensa que os clubes tenham um perfil. Isso. Que ele não mude esse perfil de acordo com o treinador que vem. E o Lisca jogou no ventilador, quando deu uma declaração para o Benja, aqui, na Fox, quando ele diz assim, é interessante essa coisa da comissão técnica fixa, porque a gente chega, quando ganha o título, eles ganham. Quando a gente perde, só eu vou embora e eles ficam. Quer dizer, o comprometimento deles com o resultado é praticamente 0. Como é que você pensa isso? O esporte vai ter um perfil próprio, o treinador que vier vai ter que se adequar a esse perfil, sem dúvida, que vai ser traçado agora pelo senhor, doravante aqui no programa, ou ele tem a liberdade de formar de acordo com o mercado da bola, com aqueles jogadores que estão disponíveis para que ele possa contratar? Não, nós vamos decidir isso no comitê. Nós teremos um vice-presidente de futebol, teremos a comissão técnica, conforme eu disse aqui, e eu pretendo naturalmente participar, não é, dessa gestão também do futebol diretamente, porque eu não fujo de responsabilidade.
Não será o senhor e mais 4 amigos? Não. O senhor colocou que o Milton estava... Não, conversa com o técnico. Eu não costumo confundir as coisas. O senhor falou assim, eu também pretendo participar, eu sou pai, então já não é tão assim... Eu pretendo participar na qualidade de presidente executivo do Esporte Clube do Recife. É assim que se participa, aí vai dando opinião. Mas eu não vou Se o senhor vai delegar para a gerência de futebol, ou o senhor vai participar da decisão de futebol? Nós vamos conversar. Eu não sou imperador, eu sou um democrata. Última vez que eu vi um cara dizer democrata, aí quando eu falei que eu voltei para presidente, ele fez, você pisou na bola comigo. Eu disse, pô, mas tu não era democrata, pô. Ô, Léo, veja, as coisas que eu falo aqui, eu falo porque eu posso falar. Eu tenho, como eu disse, uma carreira já, não é? Se você for ao Preto Velho, a escola de samba Preto Velho, chegar lá e falar com os meus amigos, vocês vão saber quem eu sou. Não, presidente, a gente está aqui para conhecer Não, querido, eu estou apenas dizendo pelo seguinte, porque da forma como eu estou colocando aqui, há sempre, de repente, um comparativo com outras pessoas. Eu quero dizer o seguinte, nós somos renovação, inclusive, para isto. Perfeito. Se o senhor cumprir, eu não estou duvidando que o senhor cumpra. Certo. Eu estou dizendo... Que vai ser difícil. Exatamente, eu estou tentando mostrar. Porque a minha experiência na gerência do Náutico, ela acabou com essa coisa teórica que existe hoje na parte minha ainda de comentarista. Claro. Eu quando digo assim, quando você fala assim, tem que ter planejamento, essa palavra me deixa arrepiado. Porque no Náutico, quando se falava de planejamento, a imprensa estava cobrando lá fora, tinha um cara cobrando 2.500 contos de uma gestão de 4, 5 presidentes atrás, querendo derrubar o clube. Então, essa tranquilidade que se tem na teoria e nas palavras, ela na prática é bastante diferente. Quando o senhor fala que vai manter o treinador por 2 anos, eu estou tentando me lembrar aqui, no Brasil, qual foi o clube que manteve? Eu não respondo pelos outros, eu respondo por mim. Eu vou responder por minha gestão. O técnico que virá para cá, as pessoas que já foram convocadas, sabem da situação dramática financeira que o esporte vive. É dramática? Dramática. Os números que eu tenho recebido por parte de gente que está dentro do esporte, é de que, primeiro, a receita do esporte é maior do que a despesa. O esporte tem 18 milhões e gastou 14. É que o fluxo de caixa do esporte está defasado e por isso o esporte tem dinheiro para receber de Diego, de André, de Caixa Econômica Federal, de transações que foram feitas do Everton Felipe e que não caíram na caixa. Quando essa verba entrar na caixa do esporte, o esporte vai ter despesa maior do que a receita. Então não é dramático. A receita maior do que a despesa. A receita maior do que a despesa. É? Que bom. O problema é que essas informações você deve estar colhendo de quem está hoje na administração do esporte. Quem está lá dentro. E parece que esse pessoal tem uma dificuldade muito grande em falar as coisas e comprovar. Você sabe muito bem que foi feito um levantamento por uma empresa, uma auditoria independente, não é? E foi publicada, e nem essa auditoria conseguiu entender as contas do esporte. Essa auditoria, ela vai muito no aspecto fiscal, né, de débito trabalhista. Mas se paga. Eu sei que se paga, e deve se pagar. Se não é penhorado o patrimônio do esporte. E o CT voltou para o esporte. Aí eu volto a tentar acreditar nas pessoas. O doutor João Humberto Bartorelli escreve uma carta essa semana, um artigo, né, onde ele coloca que a gestão do Arnaldo foi uma gestão de reequilíbrio do esporte, no aspecto de pagamentos de débitos gerados por outros presidentes. Ele deixa bem claro isso. Um dos pontos que ele enaltece o trabalho do Arnaldo. Alguns eu não concordo, viu, presidente? Deixei até no ar na CBN na sexta-feira passada uma pergunta para o senhor. Se a gestão está sendo tão boa do Arnaldo, por que pela primeira vez na história a situação não lança candidato? Então não foi tão boa assim. Tem prós e tem contras, na minha opinião, e eu queria saber a sua opinião de quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos na gestão do Arnaldo Barros. Eu acho que o maior ponto negativo é a prepotência, né? Foi uma gestão prepotente e si mesmada. Uma gestão que não se abriu e que não procurou escutar as pessoas que queriam ajudar o Esporte Clube do Recife. Não é verdade? Então, daí para diante, nada deu certo. E a gente vai acabar com isso, né? Nós vamos voltar a administrar o esporte. O senhor não deu uma declaração dizendo que o esporte ia para a Libertadores? Não. Você ouviu alguma coisa? Não, é preciso que as pessoas atentem o que eu digo. Eu disse que nós teremos como meta classificar o esporte para a Libertadores para 2021. E isso é absolutamente factível. Algumas pessoas aí da infantaria de Milton, não é? Porque eles agora não têm o que dizer da nossa chapa, não têm o que dizer de mim, querem dizer que isso Arnaldo também prometeu. Arnaldo prometeu, não estou prometendo, eu estou prometendo sangue, suor e lágrimas. Nosso compromisso é devolver o esporte para a elite do Campeonato Brasileiro. Voltando ao Campeonato Brasileiro em 2020, as receitas vão melhorar naturalmente e é absolutamente razoável que se lute por uma classificação para a Libertadores em 2021. Por que não? Eduardo, que bom, né, que o Léo trouxe números positivos aí, porque a informação que a gente tem é que realmente é um colapso financeiro mesmo no esporte. E uma das principais propostas é a auditoria fiscal, né? Como você imagina esse processo? Porque nem o próprio Conselho conseguiu, né, arrancar esses números. Não, até porque dizem, né, vocês sabem disso, que esse Conselho que está atualmente lá, com raras e honrosas exceções, era um Conselho submisso. O nosso Conselho não vai ser submisso, tá? A partir do seu presidente. E, veja,
Essa auditoria ela vai ser feita, eu não estou atrás de mal feito de ninguém. Não é? Acredito, inclusive, tá, apesar de não me dar bem com ele, que Arnaldo é um homem de bem. O que houve foi um desmantelo, um desarranjo, um deslumbramento. O que nós precisamos saber é o seguinte, entraram 215 milhões ou entraram 150 milhões. Quanto se gastou, para onde foi que esse dinheiro foi e, efetivamente, quanto devemos e a quem devemos. Eu preciso saber disso, porque eu não quero dizer o que eu pretendo fazer, para depois lá Medrado dizer, não é, Eduardo, você está dizendo agora que tem uma herança maldita. Não, os sócios saberão a situação real do esporte, que é uma coisa inédita. E de uma forma inédita também, Léo, nós já nos comprometemos a de 2 em 2 meses enviar para cada sócio um resumo do balanço financeiro do Esporte Clube Recife. Portanto, será impossível algum sócio ser surpreendido com um pipoco ou um rombo. Essa transparência ela é fundamental e é necessária. Porém, fiz esse alerta ao Glauber Vasconcelos quando ele assumiu a presidência do Náutico. Ele assume a presidência do Náutico e diz que nada presta, tudo é uma porcaria, tudo dava desgraça, que houve desvio, que houve tudo. Diz, presidente, alguém de bom senso vai colocar dinheiro bom e dinheiro ruim? Qual investidor que o senhor acha que virá para o Náutico depois da declaração que o senhor está colocando? É isso que eu tenho receio. E quando se entra num clube para mostrar que tudo estava errado e para mostrar que tudo vai dar certo na nova gestão, uma pessoa deixar rolar solto, né, todas essas informações de bastidores que não com o senhor, tem que ser enviada para o sócio, diretamente para o sócio. Mas alardear algum tipo de escândalo que tenha havido lá dentro, acredito eu que faz com que qualquer investidor diga, opa, aí eu não coloco meu dinheiro não. Eu não tenho interesse em alardear escândalo, se é que o escândalo será descoberto, se é que houve escândalo. Agora, evidentemente, né, que se esse trabalho apontar para algum mal feito, eu, na qualidade de presidente do esporte, vou ter que tomar a medida necessária. Agora, eu não tenho interesse nenhum em alardear. O que eu farei é tomar as medidas jurídicas e policiais, se é que serão necessárias, não é? Porque eu não posso ser omisso. Não é? O dinheiro não é meu, o patrimônio não é meu, o patrimônio é do sócio do Esporte Clube Recife. E o sócio merece uma resposta clara, positiva e objetiva. Não é verdade? Eu confesso, Eduardo, que eu fiquei preocupado com declarações que foram dadas tanto pela sua chapa quanto pela chapa do Milton em relação a torcidas organizadas. Certo. Por mais que a gestão do Arnaldo tenha sido uma gestão que pecou em vários aspectos, um dos aspectos que eu destaco como um grande avanço foi ele ter fechado os postos para a torcida organizada. Não foi ele não, foi João Humberto Martorell. Isso, ele seguiu essa linha, né, nos dois. Seria maluco de retroceder. Então, embora seja um momento de eleição e não pode descartar de jeito nenhum o torcedor que tem, que seja da torcida organizada do esporte, eu queria que você explicasse para a gente como é que vai funcionar essa relação com a torcida organizada. Porque existem aquelas respostas assim, politicamente corretas, não, a gente vai começar a fiscalizar, separar o do bem, mas na prática, o que é que você pretende fazer para tentar controlar as torcidas organizadas do esporte? Ótima pergunta, muito obrigado. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, qual é a câmera agora que eu estava filmando? Essa aqui? Eu quero falar direto para o sócio do Esporte Clube do Recife. Aquelas pessoas que são sócias do Esporte Clube do Recife, mas que fazem parte de qualquer tipo de outra organização que tem como prática o vandalismo, eu faço um pedido e um apelo. Não votem na chapa Movimento Uma Razão para Viver. Porque a nossa administração não vai financiar nem privilegiar pessoas que tenham este tipo de conduta. Está dito. Com relação a outras torcidas organizadas, verdadeiramente organizadas, Treme Terra, Brava, Chup, claro que nós queremos que essas torcidas permaneçam fazendo todo o espetáculo, não é, que encanta não somente Pernambuco, mas o Brasil. É outro perfil de torcida. Não é verdade? Claro. E por que nós vamos apoiar? Nós vamos apoiar, mas nós não vamos financiar qualquer uma delas. Elas têm a organização delas. Agora, o que é que nós colocamos como premissa? Vai ter que haver um cadastramento desse pessoal junto à SDS para proteger as pessoas de bem e do bem. Esse vai ser o rumo da gente, não é? Um entendimento franco. Maloqueiro, não. Eduardo, esse episódio que aconteceu na Argentina, ela se viu, eu procuro sempre tudo que acontece, mesmo as catástrofes que existem, eu procuro tirar algo de positivo. Isso. Desmistificou para mim duas coisas. Primeiro, a história do torcida única no estádio. Só tinha torcida do River, né, no estádio naquele episódio. Isso. Segundo, muito bem, Léo. A bronca não está dentro. A bronca está fora, muito bem, Léo. Nos arredores do estádio. Isso mesmo. Quando se sabe efetivamente, eu tenho dito isso, ó, ali naquele setor desse estúdio aqui, eu sentei uma vez para fazer um programa e ouvi um coronel que disse algo que me deixou, pelo menos, acreditando que podia ser por aí, porque nada justifica para mim esses caras estarem soltos. Nada.
era que tinha muita gente na cadeia. Não tem espaço. Se for pegar todo o pessoal do torcida que brinca e botar na cadeia, não tem mais espaço na cadeia. Eu fiquei estarrecido, mas pelo menos foi alguma coisa defensável, no sentido lógico da coisa, porque todo mundo sabe aonde vai acontecer o ato de vandalismo. É verdade. Se você ficar na Tamarineira, do lado de fora, de preferência. Se melhor. ficar do lado de fora, melhor. Se ficar ali do lado de fora e ficar observando os ônibus que vão em direção ao Arruda, vocês vão ver gente surfando em cima do ônibus. Se vocês forem para a Estrada dos Remédios e ficarem parados naquela esquina daquela locadora de carro que tem, locadora não, uma loja que vende carros ali na esquina, da pontezinha ali na Estrada dos Remédios. Se você ficar parado ali, você vai ver torcedor do esporte verdade. passando e surfando em cima Na do ônibus. Agamenon, Léo? Na Agamenon, perto dos aflitos, ali perto Silva, né? da China, do China 48, na Rosa Silva. Vocês sabem onde esses caras estão. É verdade, Léo. Por que não colocam gente apaisana e prende esses caras e bota na cadeia? Quer dizer, eu não consigo até hoje entender isso. Qual será a sua atitude em relação a isso aí para a gente ir para o intervalo, presidente? Veja, nós vamos ter que entrar, como eu disse, em contato direto. Foi o que o João Humberto Martorelli fez, não é? Com a Secretaria de Defesa Social, para poder ver de que forma o Esporte Clube do Recife pode ajudar nesse sentido. O cadastramento terá que ser feito. Tá? Cadastramento? Não há possibilidade disso. Não, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E pensamos também num termo de conduta, tá, a ser subscrito por todas essas torcidas, verdadeiras torcidas organizadas, para que a gente possa então ter uma comunidade bonita, alegre, fraterna, dentro da Ilha do Retiro. E não se iludam, torcedores do bem. Essas torcidas uniformizadas, elas estão dentro dos estádios. Uniforme não. Mas eles estão no mesmo lugar. A torcida do Sport fica do lado da sede, do tobogã. A torcida do Santa fica do lado do canal ali embaixo. E a do Náutico é porque o Náutico está muito fora dos aflitos. Mas deixa eu ver se eu lembro, acho que é do setor oposto. A arena fica do lado direito, né, das cabines de rádio. Lá nos aflitos, eu estou falando onde era? Atrás da Barra, do lado direito também, mesmo lugar, mesma posição. Era do lado direito? Era. Eu acho que era do lado do country, não? Acho que não, acho que era do lado direito. Tá, mas vamos ver, no dia 16 a gente vai ver. Eles estão nos estádios, torcedores, só tiraram o uniforme e as confusões acontecem, não dentro do estádio, fora do estádio. O presidente falou algo aqui sobre a presidência do Conselho Deliberativo, cujo o Conselho do Esporte, ele é um conselho do presidente do Executivo. Tem muita coisa para a gente falar, mas antes, presidente, o senhor deve estar com... Estou chamando de presidente porque todo candidato a presidente... Eu agradeço, vá falando. Obrigado por ter me eleito. Eu vou tratar bem o senhor para o senhor ver, né? Até fiz a referência aqui como o senhor está com um shape muito bom, magrinho. Vou mostrar ao senhor aí um restaurante, o senhor vai ficar de boca aberta. Mostra para a gente o posto federal, o Feitosa Luz, olha só, posto Feitosa Luz. Aí dentro, presidente, tem um restaurante chamado Seu Chico. A dúvida é, você abastece e almoça, você almoça e abastece. Essa é a dúvida. Tá? Você vai ver o restaurante Seu Chico aí, pessoal agradável, bem-humorado, e esses pratos aí que são uma covardia no domingo à noite. Não vá lá agora não, tá fechado, só amanhã, tá, presidente? Aguarde. Agora, dobradinha espetacular. Opa. Alexandre, tá caindo o queixo, olha, o queixo tá caindo ali. Entendeu? Tem um arrumadinho ali, que é uma delícia também. Boa. Às vezes tem uma moela com galinha, uma moela de galinha com farinha, com um limãozinho, vixe Maria. Sensacional! Já a gente volta com o Eduardo Carvalho, candidato à presidência do esporte aqui no Tá na Rede deste domingo. Estamos de volta com o nosso Tá na Rede, com o Eduardo Carvalho, candidato à presidência do esporte. Presidente, vivemos um factoide nos clubes de Pernambuco. Eu falo isso, bato, a torcida, alguns ficam arretados comigo, mas eu não vou parar de dizer isso não. Isso é tudo falso, é tudo fake. Vou explicar para você por quê. O seu candidato à presidência do conselho é... Leonardo Coelho. A vice é Paula Guimarães, é isso? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi o Leonardo Coelho que te chamou para ser presidente do Executivo? Não. Foi você que o chamou para compor a chapa? Claro. Tá. Então a pergunta é simples. Quem elege quem? Porque, na minha ótica, quando eu sou candidato à presidência do Executivo e eu convoco alguém para ser do deliberativo, como é que eu convoco alguém que vai me vigiar? Uhum. Eu vejo hoje um fake, uma falsidade total. Para mim, o eleito no esporte devia ser o presidente do Conselho Deliberativo. E ele nomearia o presidente executivo, que poderia, inclusive, ser remunerado, como acontece no Bahia. Nessa formação que você está fazendo aqui, que todos fazem, não há como você garantir que esse conselho seja efetivamente crítico à sua gestão. Como é que eu convoco alguém que vai me criticar mais à frente, presidente? Isso é muito simples. Isso é muito simples de responder.
Veja, em primeiro lugar, antes era, né? Era o deliberativo, era o presidente do conselho, e depois passou a ser. Não me lembro de um presidente do conselho deliberativo que tenha saído para o deliberativo e que tenha chamado alguém para ser executivo. Mas era assim. Não me lembro. Era assim. Primeiro você votava no conselho, depois votava. Bom, mas não é questão de quando votar em quem, é quem chama quem. É quem capitania a chapa. Sim, foi exatamente. Sempre foi o executivo. Sempre foi o executivo. E sempre chamou o deliberativo. Como é que eu vou levar alguém para dentro do clube para me vigiar se eu o trouxe? É só se você escolher uma pessoa que seja de bom caráter, reconhecido. Bom caráter, ele vai trair você? Não, ele não vai trair a mim, porque a função do presidente do conselho não é me trair. Se ele abandonar. Aconteceu agora no esporte. Sim. O presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, que foi convocado pelo atual presidente Arnaldo Barros, simplesmente se insurgiu contra o Arnaldo e saiu do Conselho Deliberativo. Mas vamos colocar os pingos nos is. Presidente do Conselho tem que ser uma pessoa reconhecidamente na sociedade, não é? Uma pessoa de bom caráter e de lisura e competência reconhecida por toda a sociedade. Duvido, desafio qualquer crítica que possa ser feita à lisura do comportamento de Leonardo Coelho, advogado, militante, tá? Depois, as pessoas que compõem o meu conselho também seguem este mesmo trilho. Eu vou ter Pedro Paulo, ex-desembargador do Tribunal do Trabalho, advogado, que será conselheiro. Eu vou ter 2 auditores fiscais que serão conselheiros nossos, tá? E por aí vai. Eu terei Fernando Médici, eu terei Lula Baltar, Antônio Baltar, ou seja, as pessoas que vêm para o Esporte Clube do Recife para compor a minha chapa, elas têm um histórico de vida. Ninguém depende, ninguém está na folha de pagamento de qualquer empresa ou de qualquer pessoa que, porventura, esteja num degrau superior hierarquicamente na estrutura do Esporte Clube do Recife, não. Eduardo, a principal preocupação, digamos assim, da queda do esporte para a Série B em relação à cota da TV, né? O esporte poderia, há uma projeção e poderia ganhar até 50 milhões ano que vem com a nova modalidade de formatação da distribuição das cotas. As cotas internacionais, né, Paulo? Também. Então, o clube vai passar a receber. Poderia chegar até 50 milhões. Em função da cota internacional. O que se tem informação é que seria 8 milhões de TV, um pouquinho mais que isso, mas bem abaixo desses valores, né? Então, como o senhor pretende trabalhar essa readequação de folha, de clube, em relação às finanças dos clubes? A perícia também vai ser para ser isso, também tem essa finalidade, para a gente ter uma ideia exata do tamanho das coisas que a gente vai, do desafio que vai apresentar, que vai ser recebido por nós. Em primeiro lugar, nós vamos buscar um reescalonamento de toda a dívida. Nós vamos fortalecer dramaticamente o setor comercial e de sócios, pacote de sócios, essa coisa toda. Para isso, eu estou contratando, já está acertado, o Jorge Avancini, né, que é um profissional da área de escola, um profissional de primeira linha, responsável, inclusive, por aquele belo projeto, case, que dizem, né, do Internacional 100 mil sócios. O Jorge está acertado, vem aqui para a gente. Nós vamos fazer da social do Esporte Clube do Recife, eu digo do projeto social, para atender todos os sócios, ou seja, todas aquelas ferramentas, entendeu, Léo? Parque aquático, quadras de tênis, de vôlei, de basquete, tudo aquilo tem que servir também para que a gente possa obter recursos para dentro do Esporte do Recife, Clube do Recife. Agora, evidentemente que com uma caída, com esta queda, nós vamos ter que repensar, por exemplo, a folha salarial do futebol. Qual a sua visão desse tamanho de folha? Eu tenho a impressão que com todo esse desastre, a gente consegue fazer uma folha salarial de 1.700.000, 2 milhões. É isso que a gente está pretendendo fazer. Consegue? Vê, se vocês botarem uma conta de padaria, 24 milhões no ano, só para a folha do futebol, é possível? Eu acho que sim. Tem os patrocinadores, a gente tem um projeto que vai ser posto aí por Jorge. Vai ser reduzido de 40 para 8, né? Mas 35, esse ano foi em torno de 35, né? Mas isso é uma das rubricas só. É uma das rubricas. Nós vamos voltar à Liga do Nordeste. Né? Então, nesse ano. Eu tenho uma expectativa, um plano que pode dar certo. Não é promessa, eu não faço promessa. Mas, efetivamente, a gente espera estar no 2020. 2020. No outro ano, né? Voltar. Isso. Ô, Léo, Pois não. existe uma crítica de ex-jogadores, não só do esporte, mas de Santa Náutico Esporte, no tratamento que é dado a eles, ex-ídolos dos clubes. Né? E talvez na sua gestão, o maior ídolo da história do esporte se aposente. Então eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. Primeiro, você espera fazer algum tipo de homenagem para o Magrão ao final da carreira dele? E como é que vai ser o tratamento do ídolo do clube do esporte? Porque é uma oportunidade, inclusive, de você trazer essas pessoas para dentro do clube. E isso não se faz. Você tem alguma proposta em relação a isso? Claro que tem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a gente tem tanta atenção que quem vem trabalhar conosco aqui é Betão. Roberto Taylor vai voltar para cá? Roberto Taylor voltará para o Recife, Que maravilha. para a Ilha do Retiro, vai ser uma das pessoas que vai cuidar da base. É um exemplo,
né? Como jogador, como atleta, como pessoa. Pai, Magrão vai merecer sempre a atenção de todo rubro-negro, de todo torcedor do Sport Clube do Recife. Não é? A gente precisa conversar com ele, porque o contrato dele, se eu não me engano, só acabará no final de 2019. 2019, final do Não ano. é isso mesmo? Isso. Claro. Então nós vamos chegar lá e nós vamos dizer a Magrão que nós queremos que ele permaneça na Ilha do Retiro, mesmo depois de encerrada a sua carreira. Mas Tá? não fará para isso uma redução salarial, como muitos estão falando, que o Sport vai ter que se readequar financeiramente, de que jogadores no porte, por exemplo, de um Richelli se voltar, do próprio Magrão se continuar, de outros atletas que aí estão, terão que se readequar à nova condição financeira do Sport. Será proposta a redução para alguns jogadores? Sim. Inclusive para o Magrão? Inclusive para o Magrão. Veja, eu não posso comprometer a nossa gestão, não posso comprometer o nosso projeto por conta de fulano ou de Beltrano, não é verdade? Mas eu tenho certeza que com o Magrão nós não teremos esse problema. Com os demais jogadores, nós vamos tratar cada caso, né, individualmente, vamos ver o que é que a comissão técnica entende que é imprescindível, qual é o atleta que é imprescindível ser mantido. Agora, evidentemente que senão nós não chegarmos no denominador comum, ou seja, se a situação, a proposta financeira apresentada por qualquer atleta seja uma proposta que nós não possamos atender, esse atleta, nós vamos negociar a rescisão de uma forma tranquila. Em relação à base, Eduardo, porque assim, o Sport acabou, né, revelando Adrielson e Maílson para o Brasil inteiro por circunstâncias, né? Porque o Magrão se contundiu e o Adrielson não tinha nenhum zagueiro para jogar, o Milton teve que colocar o Adrielson se firmou. A base, quais os projetos para a base, fortalecimento, para que não seja um acaso o surgimento de Maílson e Adrielson? Não, Até porque o Náutico, só para ajudar, até porque o Náutico definiu um percentual de jogadores 25%. do grupo, 25%. O Sport vai trabalhar nessa linha Vai também? trabalhar nessa linha também. Essa é a minha proposta e eu vou acertar isso com a comissão técnica. Tá? A base ela vai ter uma atenção redobrada, né? Mesmo por conta da queda. Mas nós vamos trazer Betão, né? E a comissão técnica, eu acho que eu não disse isso na hora que ele me perguntou, a comissão técnica que virá, né? Com técnico, supervisor, superintendente e gerente. Agel Fux, né? Hã? Agel Fux, né? Ah, não? Viu? Se trouxer a Gel Fux, eu vou me embora daqui. Eu estou avisando, hein? Vai chamar de presidente, né? Eu saio daqui. Não. Eu paro de chamar o senhor de presidente. Sim, Eu coloco avisando. absolutamente Se trouxer a Gel Fux, eu vou me embora. Estou avisando. Não, Que não não é. enganador de marca maior. Mas Não você- é a GEL, não será a GEL. Mas essa comissão, ela vai também ter a responsabilidade de acompanhar a base. Entendeu, Léo? Para que não haja uma deformidade, inclusive, nenhuma surpresa e queimação. Então, o Léo Medrado agora está ali, está pintando como lateral direito, aí machucou fulano, pega Léo, aí o Léo vai lá, aí o Léo não sabe como é que o técnico trabalha, se é para ser ala, se é para entrar pelo meio, se é para fazer facão. Isso vai ser feito de uma forma harmônica. Até porque o Sport tem formado jogadores da base, mas eles não têm jogado. O Neto Moura está aí, mas não se firmou, o Evandro está aí, não se Ronaldo, firmou. Fabrício e Tem um Edson monte, né? Tirando os dois que o Marcos falou. Mas, presidente, veja só. Manda. O que é que eu estou... Vou enfatizar aqui em cima do que o Marcos e o Júnior levantaram para você. Tá. Quando eu fui para o Júnior do Esporte em 84, 85, 84 foi uma gestão em que havia uma distância enorme, abissal, do profissional para o Júnior. Se eu não me engano, era Dom Filpo Nunes, Perfeito. inclusive o técnico dos profissionais. Eu nem sabia quem era. Primeiro era argentino, eu já não gosto de argentino, né, Marco Leandro, que é torcedor da Argentina, e não havia proximidade. Quando em 85 o Carlos Alberto Silva é contratado para ser treinador do esporte, ele traz um assistente técnico, nada mais, nada menos do que o Mazinho, que era o Deus de Ébano, que tinha feito um grande trabalho no Santa Cruz em 75, os melhores times que eu vi o Santa Cruz formar. E o Mazinho acumulou auxiliar técnico no profissional e treinador dos juniores. O que acontecia? Toda segunda-feira eu estava jogando com o Gacém, com o Valdir Carioca, que eram os zagueiros, com o Zé Guimarães, com o Luiz Carlos, com o time profissional do esporte. Isso dava uma força, uma integração muito grande. Eu fiquei estupefato, sem acreditar, estarrecido, quando eu soube dos números dos garotos do Júnior do esporte. Eu falo Júnior, agora tem que estratificar melhor. Sub-17, sub-20 e depois sub-23. Sub-17 e sub-20. Esse time do esporte ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. Ele teve 7 componentes convocados para a seleção, inclusive o técnico dos juniores foi para fazer um trabalho na seleção brasileira, que foi o Júnior Câmara. O técnico do esporte chamava-se Vanderlei Luxemburgo. Você sabe quantas reuniões aconteceu entre o Luxemburgo e um técnico cujo time foi direto para a seleção brasileira, sem escala, fez 24 gols e sofreu 10 gols jogando contra Corinthians, contra Flamengo, contra São Paulo e contra você. Sabe quantas vezes houve um diálogo? Vem cá, essa menina que foi vice-campeã brasileira, o que é que eles têm aí no balanço? Sabe Zero. Zero.
Eu sei, isso não vai acontecer. Veja, Léo, as coisas estão sendo efetivamente planejadas. A contratação que nós estamos fazendo da comissão técnica não está sendo assim. Eu gosto de Léo Medrado, porque eu não estou chamando Léo Medrado para ser meu amigo, para sair tomando cachaça comigo nos finais de semana, nem indo para minha casa de praia. Onde é a casa dele? Mas eu tive que vender recentemente para pagar a matrícula da minha filha, da minha caçula. Tá? A gente faz uma vaquinha daqui a pouco. Muito obrigado. O esporte está precisando. Então, claro que as pessoas que virão para cá virão sabendo da realidade financeira do Esporte Clube Recife e terão que ter o seguinte compromisso. Léo, eu estou lhe chamando para cuidar do futebol profissional, mas atenção, você vai ter que cuidar da base. Não me interessa, Eduardo, não tem problema, somos amigos, um grande abraço, nós vamos atrás de outro. Então, você vai determinar um perfil, aquela pergunta que foi eu o que eu atrás. disse, foi o que eu disse. Vamos ter um perfil no esporte, esse perfil, pelo que o senhor está colocando, também terá um percentual necessário e obrigatório de jogadores da base dentro do elenco. Eu não diria obrigatório, Léo, porque eu não gosto dessa rigidez. Agora, nós vamos aproveitar a base no limite do que for possível. Como configurar uma comissão técnica correta? Você é defensor da tese de que o treinador pode trazer quantos auxiliares? Não. Não? Não. Nenhum? Não, não é nenhum. Eu não sou dessa maneira, tá? Eu vou mostrar ao nosso futuro técnico, quase que eu digo o nome agora, né? Não consegui perceber. Começou com F, quase, começou com F. viu? Foi. Que nós temos profissionais de valia, de valor. Falcão vai voltar. De valor aqui, viu? Então, vamos ver dessa maneira. Mas veja, não há necessidade, nós temos bons profissionais aqui, não é? E o técnico não vai vir para aqui, não é para passar férias, vai vir para aqui para trabalhar. Dentro dos padrões que Dentro vocês dos determinaram. padrões que nós vamos determinar. E essa determinação é títulos ou revelação de jogadores? Qual vai ser a principal? Todos são importantes, claro. Mas você tem que optar agora. Presidente, você quer terminar o ano sendo campeão estadual, voltando para a primeira divisão ou revelando 5 jogadores para o cenário nacional? Eu acho que as duas coisas podem ser feitas cumulativamente. Priorização, Agora. O mais importante para o Esporte Clube Recife é voltar para a elite, não tem a menor dúvida. Em detrimento a ter que jogar com base e revelar jogadores? Não em detrimento, mas se por um acaso, como a gente diz no jargão do advogado, né, argumentando, não é? Se isso tiver que acontecer, faremos. Agora, atenção, se isso pode parecer que nós vamos desprezar a base ou sair contratando pessoas e jogadores, pondo em risco a administração financeira, isto não acontecerá. O meu compromisso, inclusive, é de não aumentar um tostão sequer no endividamento do esporte. Nossa política é uma política de pés no chão. Nós vamos saber quanto nós temos de receita e nós vamos trabalhar dessa maneira. Por quê, Léo? Porque só assim a gente pode chegar em 2020 com um esporte sadio, forte e na primeira divisão. Vamos falar outra vez do restaurante Seu Chico, que fica lá no posto Feitosa Luz, mostrar outra vez essas delícias que estão lá no restaurante, dentro do posto. Você é super bem tratado pelos frentistas, eles são sensacionais, são maravilhosos. E depois que você deixa o carro, eu faço o seguinte, eu deixo o carro abastecendo, vou almoçar, depois eu volto. E pego o carro e volto para casa. Faça as duas coisas ao mesmo tempo, faça você também. Essa parte colorida é muito boa de ver. Tá? A de comer, eu vou mostrar a preto e branco. É bom, rapaz, saladinha é ótima. Essa é ótima, maravilhosa. Não, quem gosta é bom. Eu gostaria de poder olhar para um alface e mentalizar. Isso é uma picanha, isso é uma picanha. Eu não consigo ainda fazer. Mas quando eu fizer, eu ficarei com o shape do candidato à presidência, Eduardo Carvalho, que está aqui do meu lado. Por enquanto, eu vou ficando com essa postura aqui, fofinho, excesso de fofura. Fofinho de picanha, Vamos para o intervalo, a gente volta com o último bloco do programa aqui no nosso Tá na Rede de hoje, entrevistando o candidato à presidência do esporte, Eduardo Carvalho. Muito bem, estamos de volta com o nosso Tá na Rede. Vamos mostrar imagens do Monte Castelo. Presidente, você está falando da sua casa de praia. Ao invés de a gente ir para a sua casa de praia, vamos lá para o Monte Castelo, porque tem realmente um cenário espetacular. Vocês estão vendo aí, ó. Fica na cidade de Sairé. Sairé é um pouquinho depois de Gravatá. É legal demais. Tá? Do lado esquerdo você vai encontrar esse paraíso que é capitaneado pelo Eduardo Piquet, pela Dona Glória, conhecida como Caçulinha, de muitos anos, amiga de muitos anos. E vocês estão vendo aí a tranquilidade que impera nesse lugar. É para você descansar. Você descansa, os filhos não, tá? Os filhos eles vão cansar porque eles têm tudo quanto é tipo de brincadeira saudável, salutar. Eles soltam um cabritinho, respeitando, claro, o cabritinho que fica feliz lá. E as crianças saem correndo atrás dele, dá drible em todos eles, depois a criança pega, faz um afago nele. É muito legal, muito engraçado. Tem cavalos, tem pôneis para criança. Lá no Monte Castelo, que fica depois de Gravatá, do lado esquerdo, você encontra esse paraíso. As reservas podem ser feitas no telefone que está aí no vídeo. Ligue para lá e faça a sua reserva, tá bom? Legal?
O presidente estava dizendo, mas Léo, rapaz, você só botou uma carnezinha aí, nada de uma cachaçinha. Tá bom, Pitu, vamos falar da Pitu. Você compra os produtos Pitu também pela internet. É a loja online Pitu, basta você acessar lojaonline.pitu.com.br, escolhe os seus produtos, faz o pedido e pronto, chega na sua casa, viu, doutor Eduardo? Tá bom. Escolha os seus produtos da Pitu, tem o kit caipirinha, a Pitu Gold e a Vitoriosa, a cachaça extra prêmio da Pitu. lojaonline.pitu.com.br, o seu boteco na internet. Demais esportes dentro do esporte. O senhor citou aí o grande, saudoso, inesquecível Silvio Guimarães. Isso. O Silvio dizia assim, cada esporte que se pague, traga um projeto e o vôlei vai se pagar. Eu concordo em tese com o que ele fazia, mas muitos dos esportes do Esporte Clube do Recife, eles se esvaíram. Eu lembro que na época que eu estava na presidência da Federação Pernambucana de Hóquei, o hóquei do esporte voava, era uma coisa de louco, né? Brigava diretamente com o Sertãozinho, era Português, Esporte, Sertãozinho, Palmeiras brigando o tempo inteiro pelo título nacional. O basquete que teve esse ressurgimento com a chegada do Roberto Dornelas. O Roberto sai bastante chateado do esporte porque ele soergueu o esporte, colocou o esporte na decisão, ganhou um título nacional, foi vice-campeão no ano seguinte. E o que se viu foi o esporte meio que puxando para si um projeto que era dele e não deixando o negócio seguir como deveria ter seguido. O vôlei do esporte sempre foi muito forte também, né? E infelizmente não está sendo. O basquete masculino do esporte, do saudoso João Damásio, e de outros tantos grandes jogadores passaram pelo esporte, mas recentemente não, já um pouco mais atrás, o Ricardo Souto, aí a gente pega Rildo, Louro, uma galera que joga basquete lá. O senhor também militou no amadorismo do esporte. Qual a sua pretensão, qual a sua meta para os demais esportes dentro do esporte? Veja, nós estamos trazendo para ser vice-presidente de Olímpicos Amadores um craque, um decacampeão de basquete chamado Eduardo Carvalho, meu xará, que é um médico de renome, inclusive o filho dele joga basquete no esporte e está na seleção brasileira, tá? Nós criamos algo inédito também, a vice-presidência médica apenas e tão somente para cuidar dos nossos esportes olímpicos amadores. Nós vamos trazer de volta para o Esporte Clube do Recife um superintendente geral para os esportes olímpicos amadores, que é o professor Paulo Cabral. Foi ligado à Fundação Ayrton Senna, foi ligado à Unesco, tem expertise nisso, exatamente para fazer uma grande reavaliação no que diz respeito ao preparo técnico de cada um dos nossos. Está rindo por quê, Léo? É porque eu estou com vontade de perguntar, eu estou ouvindo o senhor falar, eu estou com vontade de perguntar o seguinte: doutor Eduardo Bolsonaro, quem é o seu Paulo Guedes? Não tem Paulo Guedes. Você vê que eu vou ter no futebol. As coisas são profissionalizadas e bem setorializadas. Eu vou ter um profissional de escola, profissionais de escola para cuidar do futebol. Eu vou ter um superintendente que vai cuidar dos esportes amadores, mas sob a tutela do vice-presidente, que é do ramo, que é Eduardo. Vou ter um vice-presidente médico, que é Fábio Vilar, também é do ramo. Então, você veja, não sei se você sabe, em que pese todo o esforço do meu grande amigo de Olinda, João Alberto Asfora, um rubro-negro de primeira linha, tá? O remo do Esporte Clube do Recife ganha R$500 por mês para subsidiar 50 e tantos atletas. De onde o senhor vai trazer recursos? Patrocínio. Tem recurso público e tem patrocínio privado. Nós já entramos em contato, inclusive, com uma das assessoras de Bernardinho, tá? Roberta, e ela está em contato direto conosco, na expectativa exatamente de fazer um grande projeto para o vôlei. Estou dando o nome para não parecer ao torcedor que eu estou aqui sacudindo apenas ideias. Roberta, ex-assistente de Bernardinho. Tá? Ela vai ser? Não, ela por enquanto está como uma consultora e está prospectando quais seriam as atletas que nós poderíamos pensar em trazer para o vôlei feminino para fazer um belo campeonato aqui e o esporte poder disputar aí, quem sabe deixar o esporte num bom lugar no ranking nacional. O esporte hoje está na série, né? Liga B, né? Do vôlei, né? Liga C, para se classificar para B. Né? O esporte de Jaqueline, o esporte de Dani. Pois é. Dani. O Parque Aquático, presidente, eu cresci, meu pai era torcedor do esporte e levava a gente para o Parque Aquático do esporte. E a gente ia para lá, ia para o Boa Viagem Praia Clube. Vocês não sabem o que é isso não, viu, torcedor? Você dessa geração. Boa Viagem Praia Clube existia. O Pica-Pau existe ainda. Pica-Pau amarelo, Pica-Pau amarelo. Pica-Pau amarelo a gente ia para lá também. E são 7 ou são 9 piscinas, nem me lembro mais, no Parque Aquático do Esporte. É um patrimônio absurdo, que era muito explorado. Eu lembro que as piscinas, a gente às vezes tinha que se levantasse o pé, perdia o lugar dentro da piscina. E hoje a gente vê uma coisa bem mais acéfala, quer dizer, não é acéfala o termo, mas bem mais branda, menos disputada do que era naquela ocasião. O que fazer para reativar esse parque aquático? Parece até que você está adivinhando, repare. Por que é que eu, não é o meu caso,
Mas por que que um torcedor rubro-negro, um sócio rubro-negro, leva o seu filho para jogar voleibol em outro clube? Ou para nadar em outro clube? Ou para fazer academia em outro clube? Ou para jogar basquete em outro clube? Ou tênis em outro clube? Por que não? A estrutura dentro do próprio clube para que se pratique esse tipo de esporte. Pelo menos nas suas palavras é isso que o senhor está querendo dizer. Com certeza. Não há nada que estimule, não é? Porque não é um projeto, não é uma meta. Nós vamos querer um esporte vivo, um esporte que seja vivo todos os dias, na verdade, que as pessoas pensem no lazer e pensem imediatamente no esporte, que frequentem a nossa piscina, os sócios que quiserem, não é, jogar seu futebol de salão, sua pelada de basquete, sua pelada de voleibol, que compareçam à Ilha do Retiro, que façam a sauna, que façam aproveitem a nossa academia. Então, é preciso despertar no sócio, não é, na comunidade, na nação rubro-negra, né, esse sentimento de clube social também. Isso é importante para poder fazer com que os laços afetivos da gente fiquem ainda mais estreitos. E claro que é importante financeiramente, é evidente, não é? Tem alguma meta de sócios, não? Não, eu estou aguardando o Jorge, eu não quero chutar, tá? Eu estou aguardando o Jorge, não é? Eu sei que a coisa lá deve estar arrumada, porque quem dirige o departamento é uma figura extraordinária, chama-se Cid Vasconcelos, uma pessoa Sim. de primeira linha, responsável, não é? Que me pareceu um pouco abandonado pela atual gestão, não é? Mas nós vamos investir no departamento lá e eu espero contar com o Cid na nossa gestão. A gente está chegando na reta final do programa e uma pergunta se faz importante depois de eu lembrar a loja online.pitu.com.br, olha só. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Mas beba com moderação. Presidente, muita gente defende essa tese. O esporte não precisa de torcedores. O esporte precisa de sócios. O senhor vai fazer algo para fortalecer esse crescimento de sócios? Quer dizer, o torcedor ele não quer comprar ingresso, ele quer pagar uma mensalidade para assistir ao jogo, como existe em vários clubes no Brasil e no mundo. O senhor pensa dessa forma? Penso. E acabei de colocar isso no bloco passado, a atenção que nós vamos ter, não só com os torcedores, mas com os sócios, porque quem comparece ou pode comparecer e desfrutar das nossas ferramentas são os sócios. Na verdade, a gente precisa pensar dessa maneira, com muito carinho, com muita atenção. O Jorge virá para cá para poder analisar todo esse pacote destinado a sócios. Tá? O Jorge é o Paulo Guedes dele, tá? Perceberam? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Mas beba com moderação. Na verdade, ele perguntou se eu conhecia o Jorge. Talvez eu conheça. Às vezes eu não associo o nome à pessoa, tá? Mas se eu falo o nome assim, às vezes eu lembro, outras vezes não. Jorge Avancini. Foi na Internacional. Legal, Porto Alegre. Presidente, obrigado pela sua presença aqui com a gente. O que é bom passar rápido, né? É verdade. Espero que o senhor tenha tido o tempo necessário. Queria que o senhor usasse as câmeras aqui da TV Nova para fazer seus 30 segundos de considerações finais para a eleição do esporte, que acontece depois da manhã, né? Depois da manhã acontece a eleição. Mais uma lapada para o senhor, antes para o senhor se inspirar. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Beba com moderação. Inspirou, presidente? Fica à vontade. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, a forma franca, amistosa como eu fui tratado. Quero dizer aos nossos amigos, que participam do nosso movimento, que nosso movimento está crescendo e vai ser vitorioso. Nós vamos vencer no dia 18, tá? Espero que todo mundo preste atenção às nossas propostas, que é uma proposta de renovação, tá bom? É uma pena que o meu adversário não queira debater comigo, mas vamos em frente, vamos apresentar nossas propostas pelo esporte tudo, sempre. Bom, a gente agradece Marcos Leandro Júnior, até a próxima. Presidente, candidato à presidência Eduardo Carvalho, até a próxima. O presidente, ex-presidente do esporte e atual candidato Milton Bivar. Nossas considerações também. O Milton esteve aqui com a gente, participou com a gente aqui, é um grande rubro-negro. E o torcedor vai ter liberdade para escolher, portanto, qual dos dois será o melhor caminho para o esporte nessa eleição que acontece na próxima terça-feira. Uma ótima semana a todos. Foi bom ver vocês outra vez. Tá na rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro.